Fechando o ciclo, indo para o capítulo 5, Jesus Cristo, o centro. A gente já falou aqui um pouco, só para recapitular. Jesus para nós é o Salvador, as primícias dos que dormem, é o Cristo a quem estamos unidos, a cabeça da igreja e o centro. Então, nós, por exemplo, nos deparamos aqui com o Cristo que é o centro da história da salvação. Nós temos, por exemplo, esse centro da história da salvação, que também é o centro da nossa fé e é também o centro da nossa pregação. Se nós não virmos Jesus como o centro da história da salvação, olharmos para outros personagens, não vai ficar muito legal. Se ele não é o centro da nossa fé, mas ele é só um adereço, também não. Se ele não é o centro da nossa pregação, aí complica, porque é só Jesus quem salva, certo? E Cristo está no centro da história da salvação, como a expressão utilizada para designar o plano salvador de Deus ao decorrer dos milênios e para traçar ao decorrer dos séculos antes do nascimento de Cristo todas as maneiras em que Deus preparou o caminho para a vinda do seu Filho. Então você tinha era muito comum, eu não lembro agora se foi na radiodifusora de Caxias, acho que ali onde tem o hospital infantil, né? Que era a radiodifusora de Caxias, antigo Clube Cap que tinha, para aquele lado ali. Agora eu não lembro qual é o lugar. Que tinha Marilene Santiago, uma turma aí que tinha na radiodifusora de Caxias. E eu lembro que às vezes, eu não sei se era o pastor Gesiel Gomes, porque eu era pequeno, e que ele falava Jesus em Gênesis é não sei o que lá, em Êxodo é não sei o que, em Levítico é não sei o que lá, e tal. Se acharem o link dele falando isso no YouTube, manda para mim, tá? Que assim, ele via Jesus em cada livro, né, do Antigo Testamento como um prenúncio, né, como uma previsão, né, do Novo Testamento. Ou seja, Jesus ele é aquele lá que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é a raiz de Davi, né? Então, nesse caso, quando a gente pregar, a gente lembrar que ele é o centro da história da salvação, até porque a gente tem a cristologia como miolo, porque de que adianta saber tudo sobre Deus e não receber a salvação em Cristo Jesus, certo? Os autores do Novo Testamento também entendiam que a partir de Cristo as coisas seriam diferentes. A observância externa da lei seria trocada pela transformação interior prometida por Deus através do profeta Jeremias. Em Jeremias 31, versículos 33 e 34, ele fala de uma nova lei escrita nas tábuas do coração. Então ele fala de uma nova realidade em que assim, você não vai ter que cumprir as exigências de algo que está escrito lá fora, mas você vai cumprir algo que está escrito aqui, uma nova lei dentro de você, certo? E então, Cristo, ele também é não apenas o centro da história da salvação, mas também o centro da nossa fé. Nós vamos, por exemplo, observar quando Jesus fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A gente vai ver Romanos 10, versículo 9, eu já citei agora há pouco aqui, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque, abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tem gente que crê em tudo, quando Jesus deveria ser o centro da nossa fé. E também o centro da nossa pregação. A pregação bíblica é, por necessidade, uma pregação cristocêntrica. Uma pregação que remeterá sempre seus ouvintes
a pessoa e obra de Jesus Cristo. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte para nós: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo não se gabava de nada. A questão dele é Cristo, acabou. E hoje, às vezes, a gente quer se amparar em tantas coisas, né? Não que seja errado você aprender psicanálise, coach, psicologia, sociologia, filosofia. Não é errado isso. O problema é que é o seguinte: a sua base de pregação é Cristo, é Bíblia. Aí talvez alguém olhe, pô, mas fulano é tão inteligente, mas a pregação dele é tão simples. Você não tem que fazer nada, você não tem que inventar a roda. Você tem que anunciar Jesus. Até porque só Jesus salva. Rapaz, Celso Luiz de Moraes aqui na live do Facebook já colocou o link no YouTube do que eu falei para vocês sobre a questão de que eu pensava que era o Gesiel Gomes. Então, muito legal. Aí, nesse caso aqui, Marcos 16,15 chega a dizer o quê? Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso trabalho, é pregar o evangelho. E o evangelho é o quê? Eu lembro muito de uma música dos Vencedores por Cristo que diz: e Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória, por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. E aí na segunda parte, a música parece que é um resumo da fé cristã. Jesus nasceu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor na sua glória. Aí é nessa hora que o velho implica com o jovem, porque ele fala o seguinte: viu como é que era a música da gente? Era meio que uma aula, entende? Assim, era meio chato, eram uns blim-blim, uns negócios assim, não tinha o negócio de tchu, né? Não tinha os negócios desses, aquele chapeuzinho preto com coletinho, não tinha essas paradas, mas assim, era uma coisa meio que escola dominical musicada, perdão, nostalgia, tá? Então, a gente verifica aqui, né, que assim, esse é o Jesus em que nós cremos. Então, que a gente possa, né, estar pensando teologicamente a respeito de Jesus e que aprender sobre ele, estudar sobre ele, nos incentive, né, como estudantes de teologia, a fazer as suas próprias ligações entre as ideias da cristologia, expandir suas compreensões dos significados que Jesus tem dentro da teologia cristã. Então a cristologia ela é muito importante para a teologia sistemática e inclusive para a gente saber o que se pensou de Jesus ao longo da história, o que nós pensamos de Jesus e quem é o Jesus que a gente está pregando ou está cantando por aí. Beleza?